pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Como a nova metodologia agora e os nossos encontros vão acontecer por aqui, eu espero que dê muito certo, porque tudo isso é muito novo para vocês e também é muito novo para a gente, mas a gente está tentando, tá bom? E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena revisão de alguns dos conteúdos que a gente viu antes de entrar de quarentena, certo? E aí eu vou passar alguns slides para a gente poder discutir juntos. Lembrando que a gente não sabe como é que vai se dar a qualidade desses vídeos, se vai dar certo ou não. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que a gente vai tentar melhorar ao máximo. Vamos começar? Bem, pessoal, eu vou fazer a correção de uma atividade que foi passada antes da quarentena e a correção da atividade da semana passada. A primeira atividade foi a correção da página 3, em que houve a interpretação de dois textos. O primeiro, Invitazione Sorpresa, e o segundo, Um Passeio Saludável. Do primeiro texto, a gente tinha a seguinte questão, que é a primeira, né? Sobre o segundo diálogo, marque V ou F. Aí na A tem assim: La professora dio la ideia de uma excursão. Falso. A professora deu. Na verdade, quem deu a ideia foi o diretor, né? Na B. El director dijo que a los alumnos no les gustará el passeio. Falso, né? Porque o diretor disse que eles iriam gostar. E aqui na opção está dizendo que o diretor disse que eles não iriam gostar. No les gustará. No significa não, né? Então é falso. Na opção C, la professora dio da ideia de um projeto interdisciplinário. Sim, né? O que seria esse projeto interdisciplinar no texto? Que seria a junção de 3 disciplinas, né? Ou 4, para que eles possam trabalhar junto o mesmo conteúdo. Neste caso, seria a excursão. Na D, la excursão será para um teatro? Falso, né? Será para um zoológico. E a E, o diálogo acontece entre la professora e o diretor, correto, né? Porque acontece com eles dois. Na segunda, de que se trata o primeiro diálogo? Resposta de uma invitação para uma festa de Halloween, né? Que invitação significa convite e surpresa, né? Convite e surpresa é surpresa, convite e surpresa. Então, o primeiro diálogo trata disso. Há uma expressãozinha no primeiro texto que é colocado como truco ou trato. Truco ou trato seria o nosso doces ou travessuras, né? E aí, na terceira questão, tem assim: que hicieron los amigos de Pablo? Se disfrazaram de heróis e pediram dulces em Greenwich de New York. Então, ele perguntou o que os amigos do Pablo vestiam, né? Aí eles se disfarçaram de heróis e pediram doces em travessuras em Greenwich, que é uma cidade de Nova York. E aí, nas atividades da página 14, a gente viu a conjugação dos verbos, né? Vocês iriam conjugar de acordo com aquelas alteraçõezinhas dos verbos que eu expliquei no último vídeo, né? Aqueles verbos específicos, né? Tiverem ele vai sofrer o que eles chamam de ditongação. Essa expressão não tem no português, né? Só tem no espanhol. Mas seria transformar as palavras em ditongos. Como, por exemplo, ele utiliza o verbo quero, né? Quero. Que aí, quando for tiver o você vai acrescentar o i. Se for o você vai trocar por o Se for o u, você vai acrescentar o Por isso que na primeira frase, na segunda, aliás, que na primeira não apareceu aqui na foto, mas a primeira tem assim: Juan, que tu hacer hoy? Se é tu e o verbo é querer, a gente vai acrescentar o i, né, junto com o
porque quando tem o é, a gente acrescenta o i e vai fazer a conjugação no fim da frase. Toda vida que o pronome for tu, lá no finalzinho a gente vai acrescentar es. Por isso que vai ficar Juan, que quieres hacer hoy? Para poder fazer a conjugação, a gente tem que estar atento a essas duas regras. A primeira, identificar o pronome, e aí depois identificar se ela sofre alguma alteração. E as alterações seriam essas que eu havia explicado na aula passada. Como, por exemplo, essa troca das vogais E, O, U se transformando em ditongos, ou seja, duplicando as vogais. Dessa mesma forma, a gente vai identificar o pronome primeiro da frase, depois transformar o verbo. Por exemplo, nessa segunda frase, Dani, yo ir a la playa. O verbo é querer, né? Então, qual é o pronome dessa frase? É yo, que seria eu. E aí, quando a gente identifica o pronome, a gente vai ver como é que a gente faz essa transformação do verbo. Sempre que o pronome for yo, o finalzinho do verbo vai ficar com o, por isso que ficou yo quero. No exemplo com a palavra Pepe, acontece a mesma coisa, porque o pronome também é yo quero e ao cine. Agora vamos identificar os pronomes da terceira frase. Juan, yo y tu hermana, Dani, que hace ella. Então, nessa frase, a gente conseguiu identificar o pronome, que é ella, que é a Dani, né? E aí, quando é ella, a gente só coloca o ezinho no fim do verbo. Ella porque está no singular, né? Porque se fosse ellas, no plural, ela já teria outra alteração. Na frase de baixo, a gente tem creio que ella ir a la playa con nosotros. De novo, o pronome dessa frase é ella. Então, no verbo querer, além de alterar o u e o e, a gente também vai colocar só o ezinho no final, porque o verbo ella pede o e no fim do verbo. A frase seguinte, Juan, parece que la mayoría ir a la playa. Vamos todos? E aí, neste caso, o pronome, ele fala da maioria, que é la maioria, que é o contrário de eu, que também entra na regra do ella, ele, eu e lá. Por isso que ele é quiere. Na segunda questão tem, complete as frases com os verbos indicados conjugados em presente de indicativo. Na primeira frase a gente tem, Pablo e eu ao futebol todos os fines de semana. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar os pronomes. Quem é Pablo e eu? Se a gente fosse substituir por um pronome, seria nós. E nós, no espanhol, é nosotros. Aí a gente vai lá na tabelinha e vê como é que a gente faz a conjugação de nosotros. A primeira coisa que se faz é ver se há a duplicação das vogais, né? E no caso de nosotros e vosotros, essas regrinhas não encaixam. Ou seja, em todos os outros pronomes, a gente pode duplicar a vogal, com a regra do e, do o e do u. Mas, quando os pronomes for nosotros e vosotros, o verbo fica normal. Você não precisa fazer essa duplicação. Por isso que Pablo e eu fica rugamos. Não há alteração, apenas no final. Lembra, o verbo é rugar e ele vira rugamos. A gente acrescenta o MOS porque é a conjugação do nosotros. Vamos ver a diferença aqui pelo exemplo da segunda. Mis padres dormem muito temprano. O verbo é dormir. E aí, quando tem o, a gente faz acrescenta mais a vogal, né? Substituindo o o pelo e fica duermen, né? E no final é en, porque mis padres são eles. Esse é o pronome de mis padres. Eles seriam meus pais ou eles dormem. E aí, na C, a gente tem eu sempre, do verbo volver. De novo, se o verbo for o, se no verbo tiver o o, a gente vai substituir pelo u e e. E como o pronome
é io, você só troca o finalzinho por o, né? Io voevo. Atividade da página 16 e vocês iriam colocar a nacionalidade de alguns artistas, autores, entre outras pessoas aqui, tá bom? Prestem atenção porque eu vi nas correções que algumas pessoas erraram. Então, fiquem atentos, tá bom? Miguel de Cervantes, ele é espanhol, né? Ele que fez o livro Dom Quixote de La Mancha. Pablo Neruda, ele é chileno. Ele também é um poeta, escritor. Ele escreveu O Poeta e o Carteiro, que é um livro muito famoso. Se vocês tiverem a chance depois de ler. Eu tenho planos de ler ele com vocês. A gente também tem Gabriel Garcia Marques, ele é colombiano, também é um escritor muito famoso. E uma de suas obras foi 100 Anos de Solidão, que é muito famosa. E tem Jorge Luiz Borges. Esse eu não conhecia, eu tive que pesquisar. Os outros três eu já havia estudado, mas esse Jorge Luiz Borges eu não conhecia. Ele é argentino, né? E também é escritor, né? Ele gosta de escrever coisas mais místicas. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que eles escreveram, mas nós vamos corrigir essa segunda, né? Vocês iriam relacionar as colunas de acordo com o autor e a obra que ele fez. E na primeira tem assim, é o Libro de los Seres Imaginários, que é do Jorge Luiz Borges, né? O segundo é o Ingenioso Hidalgo no Quijote de la Mancha, né? É o do Dom Quixote de La Mancha, que é do Miguel de Cervantes. 100 Anos de Solidão, que é do Gabriel Garcia Marques, e 100 Sonetos do Amor, que é do Pablo Neruda. Aí eu trouxe uma frase aqui do Pablo Neruda para vocês conhecerem, né? Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas também tem que entender que tudo o que você faz tem consequências. Então, você não pode fazer tudo o que você quer. Aqui é uma frase do Gabriel Garcia Marques, né? Só porque alguém não te ama do jeito que você quer, não significa que ela não te ama com todo o seu ser, né? Ele fala das várias formas de amor, e as formas diferentes que as pessoas têm de demonstrar o amor, né? Aqui é um trecho de El Dragón, que é dos seres místicos, um dos trechos dos seres imaginários do Jorge Luiz Borges, né? Ele trata de várias criaturas místicas. Aí ele diz, El dragón posee la capacidad de assumir muitas formas, pero estas son inescrutáveis. En general lo imaginam com cabeça de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterais e 4 garras, cada um provista de 4 unhas. Ele fez uma descrição assim de como é o dragão que a gente vê. Só que aí na frente ele diz como é que ele realmente acha que é. E esse é o livro Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, que também é muito interessante. Espero que a gente possa ter a oportunidade de ler, né? E aí, na página 17, a gente tem, ele vai falar sobre algumas obras, alguns monumentos e tipos de obras de arte, né? A gente falou de alguns escritores que falam espanhol. Desculpa, gente, é que estão atrapalhando meu vídeo. Mas enfim, eu separei alguns tópicos que a gente pode discutir a respeito do texto. Arte e Criação Humana, né? Que é o texto da página 17. E aí, no primeiro tópico, ela vem explicar o conceito de arte, né? Que ela diz que são manifestações de ordem estética e comunicativa por meio de linguagem. Dessa linguagem pode ser a música, o cinema, a pintura, a escrita e entre outras, né? Ela cita várias deles, a arquitetura, a escultura. E aí ele diz que algumas dessas obras transmitem a experiência vivida, né? Porque as obras elas dependem muito do momento em que ela é produzida, construída. Depende muito do contexto histórico, da época histórica. Tem todos esses aspectos que eles podem influenciar na hora da produção de uma obra.
Por isso que em determinado momento ele tem essa tendência a transmitir, a fazer um retrato da sociedade, em outros momentos não, ela expressa muito mais a criatividade, né? Tem gente que, por exemplo, vai no museu e encontra um quadro lá todo rabiscado e é vendido caríssimo muitas vezes, e muitas pessoas não entendem o porquê. Porque o interessante também das obras de arte é porque elas podem despertar na gente sentimentos diferentes. Uma mesma obra pode ter uma interpretação totalmente diferente para várias pessoas, depende de como você vê, do que você viveu, então tudo isso influencia muito. Então a obra de arte, ela pode servir tanto para retratar coisas da sociedade, quanto simplesmente para expressar a imaginação e a criatividade. E aí no texto também, ela fala 3 tipos de artes, 3 tipos de função que a arte tem, né? Uma dessas funções dela, a função pragmática, que não é necessariamente considerada arte, mas passa a ser ao longo do tempo. Tipo assim, é como se tem uma igreja lá, ela não é feita inicialmente para virar arte, né? Ela é feita para que é considerado um templo, um local em que as pessoas vão para fazer suas orações de determinada religião, né? Mas aí ela acaba virando arte pelo formato, pela sua estrutura, pelo que ela desperta nas pessoas, né? Essas igrejas que eu estou comentando, claro, deve ter no Brasil uma outra muito bonita, mas normalmente as igrejas de Portugal, de Itália, Vaticano, desses locais, elas são muito bem elaboradas, e aí elas acabam se transformando em arte, né? Por ser muito atrativas aos olhos. E aí ela tem uma função pragmática, ou seja, que inicialmente ela não tem nenhum objetivo, isso no caso da igreja, por exemplo, que existem várias outras formas, outros monumentos. Ela não tem nenhum objetivo de despertar essa manifestação artística da pessoa. O objetivo é que as pessoas possam ir lá, fazer orações, celebrar missas, essas coisas. Mas ela acaba se transformando a arte por uma questão de função pragmática, por ser bonita, por ser atrativa, então ela vira arte também nesse sentido. A função naturalista, porque o foco está na representação do real, aquilo que eu havia falado, porque muitas vezes as artes elas representam o social. E aí a função naturalista é essa, ela tenta fazer uma pintura, uma cópia da sociedade, né? E a função formalista, que é o modo de como essa arte é produzida, ou seja, você vai analisar na obra as formas, de que forma é construído determinado objeto. Eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam compreender um pouquinho melhor. Por exemplo, isso aqui é uma dos quadros de uma igreja. Ela não tem função de virar uma arte para que as pessoas possam admirá-la e tal. A função dela é demarcar um tempo histórico lá, da época de Jesus, e aí por isso que ele está lá na igreja. Mas ele acaba se tornando arte pela forma de como é desenhado, pela forma de como ele é feito, né? E aí por isso é uma função pragmática, ele não tem função de enfeitar. A função dele é fazer parte da construção ali da igreja, né? Só que acaba se transformando numa arte. Isso seria uma função naturalista, esse quadro seria a função naturalista porque ele está representando a vida dos agricultores, né? Das pessoas que trabalham no campo. E a última tem função formalista, porque a gente vai analisar nela as formas. Por exemplo, veja a forma como o relógio está, é como se ele tivesse derretido, né? Então ele chama a atenção por isso, porque o relógio está totalmente derretido. Então, essa é uma das coisas que seria analisada a forma da obra de arte. Ainda, depois de todo esse conceito de arte, a gente tem a correção da página 18, que é a respeito do texto, né? Pessoal, tá um pouco extenso, porque foi muita tarefa para corrigir, né? Mas vamos aqui bem rapidinho. Falta só essa parte 18 e 19 que é a respeito dos monumentos. Eu creio que seja um pouquinho mais rápido.
E aí, nesse compreendendo o texto, ele vai pedir para você marcar as informações que definem o que é arte. Aí na A tem assim: llamamos de obra de arte la expresión refinada de um artista retratado solamente através da escultura. Ou seja, arte é aquilo que é retratado apenas pela escultura? Não, né? Por isso que não é a opção correta. Lá no texto ele fala que ele é retratado pela música, pela pintura, pelo cinema, entre outras. A segunda, uma obra de arte é a expressão de la percepção, emoção e sensação de um artista. Sim, né? Nessa obra de arte a gente pode transmitir a percepção, a emoção e a sensação. Na opção C, para que uma pintura seja chamada de obra de arte, é necessário que seja produzida por um artista reconhecido. Não, em nenhum momento ele fala isso, né? Que obra de arte é só aquilo que é reconhecido. Não, é só por autores reconhecidos, só por autores reconhecidos, não é. E as obras de arte sempre transmitem sensibilidade, sim, né? Então a opção correta é a B e a D. Na segunda, vocês vão relacionar as colunas. Eu não vou me deter tanto aqui, porque vocês vão só relacionando. Aí vocês confiram em casa se está correto, que na ordem fica E, G, A, F, B, C, D. E na terceira, a partir do texto arte e criação humana, se pode inferir que A. Temos um solo tipo de arte? Não, né? A gente não tem só um tipo de arte, temos várias. O arte está ligado solamente às manifestações de ordem estética? Não também. Tanto que essa opção é tão falsa que tira pelas obras de função pragmática, porque elas não têm um objetivo estético de fazerem vocês se encantarem, mas assim e mesmo assim, vocês se apaixonam por coisas que não são consideradas artes. Por exemplo, existem gente que é encantada por castelos, né? Ali aquela construção também é vista como arte, né? E o castelo ele não tinha essa função de parecer arte, ele tem uma função apenas de abrigar pessoas da época, né? E aí, a C, o arte expressa uma visão sensível do mundo. Sim, né? Então, essa é a opção correta. E a D, não podemos intuir a vida de um artista por sua obra. Não tem como a gente deduzir um artista por sua obra, não, né? Ele pode expressar várias coisas que talvez ele não tenha sentido. Pode ser coisas que outras pessoas narraram para ele e ele conseguiu transformar em arte. Então, não tem como a gente relacionar a vida do autor à obra que ele produziu. E a quarta questão, que está na segunda coluna, tem assim. Analisando a obra de arte abaixo, a partir de suas funções apresentadas em El Texto Arte e Criação Humana, podemos dizer que a função que ele expressa é esta. Função pragmática? Não, né? Porque não é uma coisa que tem duas funções. Função naturalista? Também não, porque ele não está representando nada relacionado à sociedade. E função formalista? Sim, porque essa obra de arte ela é expressa pelas formas, né? No caso aí, porque são feitos em quadrados e tem curvas e tem várias cores. Então, nela a gente vai analisar, vai buscar a expressão por meio das formas. Por isso que ela tem função formalista. E aí, vocês deem uma conferida em casa também, que é a última correção é a respeito dos monumentos famosos, né? Os monumentos famosos, poderíamos dizer até que elas seriam um tipo de obra de arte pragmática, já que elas inicialmente não foram construídas para serem apreciadas, né? Os monumentos, que hoje são chamados de monumentos, eram locais em que as pessoas viviam ou serviam para alguma coisa, ou era uma igreja, ou era um lugar onde habitavam militares ou presos, ou como neste do aqueduto de Segovia, ele era utilizado para transferir água, ou seja, a função dele era transferir a água, e hoje não, ele tem uma função pragmática, porque ele virou um monumento, que virou uma coisa tombada, que é considerado uma coisa que não pode ser destruída porque virou do patrimônio público, né? Ele é um tipo de obra de arte. Então, todos os monumentos, podemos até dizer que eles são um tipo de obras que têm a função pragmática.
Sim, como eu havia dito, né, o aqueduto de Segóvia ele tinha como função transferir água para a civilização, né? O Alhambra de Granada trata-se de um rico complexo palaciano que alojava o monarca da dinastia Nasséria e a corte do reino Granada. Seu verdadeiro atrativo, como outras obras muçulmanas da época, são os interiores, cuja decoração está no cume da arte islâmica. Ou seja, era o local onde ficavam os reis, né, os monarcas. E aí ela acabou se tornando um patrimônio famoso. Tem o Mosteiro de Escorial, um grande complexo edifício, né, localizado em São Lourenço, município situado no noroeste de Madrid, que também era um local em que habitavam as pessoas ricas, né, obviamente, e acabou se tornando um mosteiro. Muralha de Ávila. A muralha e as igrejas situadas extramuros são patrimônio da humanidade. É a única construção militar cristã da Europa que se conserva tal qual foi construída, né? Um detalhe, pessoal. Isso aqui são pequenos trechos. Obviamente, vocês vão escrever algumas coisas diferentes aí nas atividades de vocês, como eu vi. Tá errado? Não, né? Esse aqui são só uma pequena correção. Só vai ficar errado se você colocar uma coisa tipo muito nada a ver. Muito nada a ver mesmo. Mas, obviamente, as respostas vão ser um pouco diferenciadas. Praça da Espanha em Sevilha. É uma praça, como o próprio monumento diz, né? Que ela é muito bonita. Ela é muito conhecida na Espanha por ser muito bonita. E a Sagrada Família de Barcelona. É um exuberante templo carregado de simbolismo religioso, com torres e fachadas impressionantes. Ela foi construída em 1882, que também seria um tipo de obra de arte pragmática, só que, veja, eu acho que ela seria mais abordada pela sua função formalista. Porque, vejam, formalista vem de forma, né? Vejam que a forma dessas torres, elas são muito diferenciadas, né? A forma de como ela é construída, de baixo para cima, como se fosse subir na ladeira até a porta. Todas pontudas, as torres, né? Eu acho ela um pouco diferenciada. Então, talvez ela não seria uma obra de arte pragmática. Ela seria uma obra de arte formalista. Giralda, Sevilha. A Giralda é um antigo minarete que foi convertido em torre cineira para a Catedral de Sevilha, considerada desde 87 um patrimônio mundial pela Unesco. Até a torre mede 104 metros de altura, né? Porque é uma torre muito alta. Bom, pessoal, é isso. Bons estudos e boa prova. Já vou adiantando um pouco aqui do que vocês vão estudar para a prova de vocês, mas eu vou mandar o roteiro, que vai ser os verbos irregulares e que sofrem ditongação, que é da página 13 e 14. A página 17, a página 16 e 17, que falam dos 4 autores, e só. E a 18, porque é a compreensão do texto. Então, vai ficar 13 e 14, que fala sobre a duplicação dos ditongos. Lembram das vogaizinhas quando for U e I. A página 16 com os autores que a gente estudou. E a página 17 com as obras de arte, 17 e 18, tá bom? Pessoal, se ficar alguma dúvida, mandem mensagem no grupo. E falem aí se vocês gostaram de ver um pouco das obras de arte, o que acharam, se gostam, se não, se entendem. Qualquer dúvida, mandem mensagem no grupo, tá bom? Boa prova e bons estudos. Beijão.